Olá, olá, meus alunos, minhas alunas. Boa noite a todos. Todo mundo bem? Mais uma quinta-feira, mais um cafezinho com Soares. Uma decisão recente aí do STF. Cobrança certa nas próximas provas de concurso. Como sempre, vamos fazer aquela revisão, iniciar, introduzir o assunto para vocês, para depois explicar realmente essa decisão. Primeiro, eu preciso saber de vocês se está tudo ok aí, o áudio, o vídeo, me respondam no bate-papo se está tudo ok, para aí sim iniciarmos a nossa aula. Você que está primeira vez que assiste, este é um programa aqui da ProLuno, Cafezinho com Soares, toda quinta-feira. Temos uma aula de atualidades jurídicas, novidades jurisprudenciais, como a de hoje, novidade do STF, decisão recente aí, quentinha de prova, uma coisa, uma certa mudança no entendimento da Lei 8.112, mas que eu vou explicar para vocês aqui como isso pode ser cobrado em prova. Então, já me responderam tudo ok. Doutora Juliane Martins, doutora Larissa Teixeira, Fernanda Moraes. Então, estava marcado para 10 horas, 10h10. Vamos iniciar, então. Peço que você poste lá no Instagram a foto com o seu cafezinho, né? Faz parte aqui do nosso programa. E vamos lá. Vamos, como eu falei, como sempre, introduzir o assunto, explicar aqueles termos que passa batido, que às vezes na sala de aula você escuta e fica assim, aquela pulga atrás da orelha, não entende por completo. Foi assim no primeiro cafezinho, no segundo, a gente explicou a base, realmente o fundamento de tudo. E o fundamento dessa decisão do STF inicia aqui, na parte de concessões da Lei 8.112. O que é essas concessões? São algumas permissões, falando assim entre aspas, que a lei concede ao servidor público. Como assim? Por exemplo, o servidor público ele pode faltar um dia de serviço para doar sangue. Pronto. Vai ser descontado, professor? Não, vai ser descontado nada. Ele não vai perder a remuneração dele, não. Porque, como regra, se o servidor público faltar um dia de serviço, ele vai perder a remuneração daquele dia. Mas a lei permite que ele falte, mas é para doar sangue. Então, ele vai doar sangue, ele tem direito a um dia de folga. Ele não vai trabalhar naquele dia. Pronto. Isso é uma concessão que a lei está permitindo para esse servidor. O servidor também, ele precisa, como foi agora preciso, fazer o cadastramento biométrico. Mas ele está trabalhando. Como é que ele vai lá fazer? Final de semana, às vezes, não funciona. Então, o servidor, ele precisa sair do serviço para ir fazer isso. A lei permite? Permite. Muito cuidado com isso daqui. Foi uma mudança recente da Lei 8.112 e você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque antigamente era o seguinte, o servidor público tinha direito a faltar um dia para doar sangue. Ele ia lá, doava o sangue, chegava, ó, tá aqui o comprovante, eu não vim trabalhar ontem porque eu fui doar sangue. Pronto, beleza, tranquilo. O chefe dele avisa lá para o setor responsável e aquilo ali não vai ser descontado da remuneração dele. Tranquilo. Aí na parte da justiça eleitoral, o servidor ele tinha 2 dias. Isso já certo, porque a doação é um dia. Pronto. E para a justiça eleitoral ele tinha 2 dias. Só que isso mudou. E agora o servidor ele pode se afastar
pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado a 2 dias. Qual a diferença, professor? É porque é o seguinte, se o servidor só precisar de um dia, ele só vai se afastar por um dia. A lei mudou o entendimento dela. Agora é pelo período comprovadamente necessário. Ele precisou de um dia, tem um dia. Precisou de 2 dias, ele tem 2 dias. Precisou de 3, aí não. Por quê? Porque a lei limitou a 2 dias. Muito cuidado com essa mudança aí, porque se a lei perguntar, é de 2 dias? Não. Qual é o prazo para a Justiça Eleitoral? O período comprovadamente necessário. Limitado esse período a 2 dias. Então, cuidado com isso. O servidor público tem direito a 8 dias consecutivos em razão do casamento. O servidor público casou, ele tem direito a 8 dias consecutivos de folga para curtir a lua de mel dele, para curtir aí esse casamento dele. Pronto. Tem direito também a 8 dias consecutivos em razão de luto, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasto, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Tem até algumas pessoas que brincam que nos 2 casos o servidor morre, né? No casamento ou nesse daqui, existe aí um caso aí, né? Conversa essa. Muita gente chega e diz, não, o casamento é muito bom, mas morrer queimado é melhor. Já escutei notícias como essa, que é isso, a pessoa não tem o que falar e falar uma besteira dessa. Então, o servidor público casou, tem direito a 8 dias consecutivos. Então, se você está aí na iminência de casar, espere um pouquinho. Não vá casar agora na época de concurseiro, não, porque você vai perder esses 8 dias de folga aí. É muito bom, olha, 8 dias consecutivos. Bom demais. Então, espere para casar depois da posse, depois que entrar em exercício. Existe uma palavrinha que a banca CESP cobra, que se cair na prova, muita gente pode ficar em dúvida. Eu vou falar para vocês agora. Essa concessão do casamento é chamada de licença gozo. E essa concessão aqui do luto é chamada de licença nojo. É uma palavra pesada, licença nojo, né? Mas já foi cobrado pela banca CESP, então vocês têm que anotar isso daí. Beleza. Então, essa parte de concessões, tranquila aqui. Um dia para doação de sangue, período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado a 2 dias e 8 dias consecutivos, quando no casamento ou falecimento de cônjuge, companheiro, pai, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou irmãos. Aí vem outra parte de concessões ao servidor estudante. Servidor público que estuda, aquele que é estudante, está fazendo faculdade, universidade, não será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição sem prejuízo do exercício do cargo. Então, você é um servidor público, vai fazer faculdade, só que o horário da universidade é pela manhã, no horário que você deveria estar trabalhando. Aí você chega e diz, não posso. Não posso fazer a faculdade, não posso fazer a universidade, porque é no horário que eu estou trabalhando. Se você for regido pela Lei 8.112, essa desculpa aí você não pode dar, não. Por quê?
porque a lei ela concede um horário especial para você. No horário da aula, você sai da, do, da repartição, vai assistir sua aula e depois você vai compensar esse horário. Eu já tive uma pessoa que estudava comigo que ele trabalhava em uma cidade que era 300 quilômetros da universidade dele. E às vezes ele vinha assistir uma semana toda de aula, outra semana ele já faltava, e trabalhava dia de sábado, trabalhava à noite, para compensar os horários. Então, a Lei 8.112, ela permite isso ao servidor estudante. Ele tem um horário especial, que ele possa sair da repartição para assistir a aula. E depois ele vai compensar. Aqui, ó, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Então é o seguinte, vamos aqui até um cafezinho. Você trabalha, diminuir aqui, de 8 às 5 da tarde. E a sua universidade é de 8 ao meio-dia, alguns dias da semana. E aí? Você vai deixar de ir para a universidade e vai largar o curso por conta disso? Não. A Lei 8.112 concede horário especial. Então, aqui são 4 horas, né? Que você está saindo da instituição para assistir a aula. Você vai ter que compensar essas 4 horas. Trabalhar 1 hora a mais durante 4 dias, trabalhar no sábado, se a instituição permitir, mas você não vai perder, não vai deixar de estudar, não. Então, ao servidor estudante, será concedido horário especial quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Será exigida a compensação de horário. Se você saiu 2 horas para assistir a aula, você vai ter que compensar aquelas 2 horas. Tem que trabalhar outro dia e compensar aquele horário. Respeitar a duração semanal de trabalho. Além disso, esse horário especial é concedido para a pessoa com deficiência. Porque muitas vezes a pessoa com deficiência, ela precisa fazer uma fisioterapia, algum tratamento, e ela precisa de um horário especial. Não será concedido horário especial ao servidor com deficiência quando comprovar a necessidade por junta médica. Também será assegurado ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Então, o próprio servidor pode ser uma pessoa com deficiência ou o cônjuge, o filho. Nos dois casos, será concedido esse horário especial. Ele chega e diz, de 8 às 10 da manhã eu preciso fazer fisioterapia. Eu só posso entrar no órgão de 11 da manhã à frente. Nesse horário aqui, eu tenho que fazer a minha fisioterapia. É permitido? Sim, pode ser concedido esse horário especial. Agora, muito cuidado aqui. Quando eu expliquei o horário especial do servidor estudante, ele pode sair para estudar, fazer a faculdade dele? Pode, mas ele vai ter que compensar esse horário que ele saiu. Então, se ele saiu 1 hora, ele vai ter que compensar. Se ele saiu 2, 3, 4 horas, ele vai ter que compensar esse horário. Professor, o que é compensar esse horário? É o seguinte, o servidor trabalha de 8 às 5, né? Imagina que um dia ele saiu 1 hora para estudar, tinha 1 hora para assistir, ele saiu e foi lá. Então ele vai ter que compensar. Algum dia ele vai ter que trabalhar
até às 18 horas. Trabalhar 1 hora a mais para compensar essa hora que ele saiu para assistir a aula dele. Então tem que existir essa compensação de horário. A lei permite que ele vá estudar, mas depois ele tem que compensar. Já para a pessoa com deficiência, é independentemente de compensação de horário. Não precisa compensar. Então, se a pessoa com deficiência tem que fazer uma fisioterapia de 8 às 10, 2 horas ali de serviço, ela não precisa compensar. Esse horário não. A lei permite o horário especial e ela não vai precisar compensar esse horário não. Muito cuidado com isso daí, para você não confundir na hora da prova. Servidor estudante, horário especial? Tem, mas ele tem que compensar. Se ele sair 1 hora, ele vai ter que compensar essa 1 hora. Se ele sair 2 horas do serviço para assistir a aula, ele vai ter que compensar essas 2 horas. Já o servidor pessoa com deficiência ou que tem cônjuge, filho dependente com deficiência, também será concedido horário especial, só que ele não precisa compensar, independentemente de compensação de horário. Beleza? Cuidado com isso aí, pode ser pegadinha de prova. E agora chegamos no tópico aí da decisão do STF. Outro assunto relacionado ao servidor estudante. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração, é assegurado na localidade da nova residência ou na mais próxima matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época, independentemente de vaga. Como é isso, professor? Você está aqui trabalhando, a administração pública chega e diz, olha, você vai ser removido no interesse da administração para outra localidade. Aí você diz, eita, eu estou cursando aqui meu curso nessa cidade. A administração pública diz, não se preocupe, vai ser assegurado a matrícula para você, instituição congênere, lá na outra localidade. Aí o que é esse congênere? O cafezinho vem para isso, para explicar esses termos jurídicos, essas palavras que causam dúvidas. Congênere é do mesmo gênero, da mesma espécie. Então, você está cursando, por exemplo, direito em uma universidade estadual, foi removido para outra localidade, vai ser assegurado a matrícula lá no curso de direito em uma universidade estadual. É congênere, da mesma espécie, universidade pública. Você está cursando direito em uma universidade particular, vai ser assegurada a matrícula para você de uma universidade particular, do mesmo gênero, da mesma espécie, do mesmo tipo, lá na outra localidade. Essa, a vaga vai ser assegurada em qualquer época. Não, está na metade do período. Não, não, em qualquer época, independentemente de vaga. Não, a universidade não pode falar, não tem vaga para você. Não, é independentemente de vaga. Então, o servidor foi removido, transferência ex officio, chamada interesse da administração, é assegurado essa matrícula. Essa garantia também estende-se ao cônjuge, companheiro, filhos, enteados do servidor que vivem na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda com autorização judicial. Já aconteceu 2 casos parecidos comigo nessa questão da transferência ex officio. No primeiro momento, foi uma vez que meu pai foi nomeado para outra localidade e eu tentei a transferência ex officio. E ela foi negada, porque no caso meu pai foi nomeado, ele não foi transferido no interesse da administração. Então não teria direito. A nomeação, ela não gera direito a essa transferência ex officio, a você levar
a sua faculdade junto, falando assim no popular, o que vai dar esse direito ao servidor, o cônjuge, o filho dependente, é a transferência no interesse da administração. Melhor dizendo, é a remoção no interesse da administração. Então, cuidado com isso. E o segundo caso foi quando eu fui nomeado para outra localidade. Também tentei, só que nesse caso eu já sabia que eu não teria direito a ex officio e já pedi outro tipo de transferência. Tanto que no primeiro momento eles negaram. Quando eu peguei o parecer, eles estavam negando, pensando que eu estava pedindo a ex officio, pedindo essa daqui, né? Essa concessão aqui. Eu entrei com recurso e disse: não, eu sei que eu não tenho direito, eu fui nomeado, fiz tudo bonitinho, expliquei, eu estou pedindo a transferência intercamp, de um campo para o outro. Aí foi que eles aceitaram. No primeiro momento eles agiram automático, acharam que aí me deram uma aula de direito administrativo, lá dizendo que não poderia, que não sei o quê, que era nomeação em cargo público. Aí eu respondi o recurso com outra aula para eles, dizendo que eu sabia que eu não tinha direito. E ensinei o estatuto da própria universidade para eles, e aí eles me concederam a vaga. Com muito cuidado com isso. Servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração for removido, aí transferência, mas a palavra correta é remoção. Transferência só para você compreender. É assegurado na localidade da nova residência, na mais próxima instituição de ensino congênito em qualquer época, independente de vaga. Aí chegamos na decisão STF aí, 19 de setembro de 2018. Questão certa nas próximas provas aí. Que foi que o STF decidiu? É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública sem existir instituição congênere à de origem. Quando você estuda uma decisão dessa, uma jurisprudência do STF ou do STJ, você precisa entender duas coisas. Primeiro é o texto dela. Você precisa memorizar. Por quê? Porque principalmente a banca CESP, ela vai tentar trocar alguns termos aí. Ela vai falar que é inconstitucional, por exemplo, vai falar que não vai ser assegurado, ela vai querer trocar. Então, você conhecendo o texto, porque muitas vezes a questão da banca CESP é uma questão fácil. A dificuldade é você saber disso, é você estar atualizado, é você conhecer as atualidades jurídicas na época da sua prova. E é por isso que tem esse canal aqui, por isso que tem um cafezinho, para passar isso daí para vocês. Porque numa aula presencial, a gente não pode passar isso. Por quê? Porque a aula presencial é naquele momento. Passou, não tem mais como a gente estar atualizando os alunos. No curso online, até tem, mas é um pouco complicado também. Numa apostila em PDF, em um livro, fica difícil ter essa atualização diária, essa atualização semanal. É por isso que eu criei esse canal aqui do Cafezinho, para estar atualizando aí todas essas novidades. Conhecer o texto, eu vou até ler novamente para depois explicar. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio do servidor, a matrícula em instituição pública, se não existir instituição congênere à de origem. Vamos explicar agora do que se trata isso daqui. É o seguinte: congênere, você já sabe o que é da mesma espécie. Muita gente estudava ali 8.112, escutava essa palavra e não sabia do que se tratava. Então, se você cursava uma universidade particular, você vai ser assegurado matrícula em outra universidade particular. Estudava na federal, por exemplo, vai ser assegurado matrícula na cidade federal. Pronto. Agora imagine a seguinte situação. Você está aqui na localidade A,
cursando uma universidade particular e foi removido no interesse da administração para a localidade B, que não tem universidade particular, só tem universidade estadual, universidade pública. E agora? Você pode fazer a matrícula, você vai sair de uma particular para entrar no estadual sem vestibular, sem nada? Pode isso? Agora pode. A partir do dia 19 de setembro de 2018, o STF permitiu isso daí. Agora, cuidado que tem algumas regrinhas. Não é assim, eu faço uma particular, vou transferir para uma estadual porque eu fui removido. Não, não é assim. Primeiro tópico. Na localidade que você foi removido, não existe universidade congênere. Como assim? Não existe universidade particular. Então, você cursa direito aqui, na universidade particular, foi removido para a localidade B, que não tem universidade particular e só tem direito na estadual. Vai ser assegurada a sua matrícula nessa instituição, mesmo sem vestibular? Sim, vai ser assegurado sim, porque você foi removido no interesse da administração. É o que informa a jurisprudência do STF. Você agora pode sim fazer essa matrícula, instituição pública, mesmo sem vestibular, se não existir instituição congênere à de origem. Professor, agora eu estou aqui na localidade A, faço uma universidade particular de Direito, e fui removido para a localidade C, onde existe o curso de Direito em uma universidade particular e universidade pública. Eu posso transferir esse meu curso de Direito aqui para a universidade pública? Nesse caso, não. Nesse caso, você não pode transferir. Por quê? Porque existe instituição congênere do mesmo gênero, da mesma espécie. Você cursava universidade particular aqui, existe universidade particular aqui. Então, pronto. Vai ser assegurada a sua vaga lá, na universidade particular. Na decisão do STF, ele deixou bem claro: só vai ser assegurada a matrícula em instituição pública se não existir instituição congênere na localidade. Então, se você cursa uma universidade particular, foi removido no interesse da administração para outra localidade e naquela localidade não tem universidade particular, mas tem uma universidade pública com o seu curso, vai ser assegurado a sua matrícula, mesmo sem vestibular. Você vai sair de uma particular e entrar em uma universidade pública. Beleza? Todo mundo entendeu? Vocês estão um pouco calados aí aqui no bate-papo, que hoje é feriado. Feriado em algumas localidades hoje. Tem boa noite aqui. Depois de boa noite, não tem mais nenhuma mensagem. Não é porque não chegou. Então me confirme aí, todo mundo entendeu? Podemos ir para as questões. Vamos só revisar aqui o que foi visto. Tem algumas pessoas que têm um problema de conexão, então depois. Então iniciamos aqui o terceiro dia do cafezinho com Soares, com essa decisão do STF. Então será em sexo ofício
do servidor. Fizemos aqui um resumo de concessões, questão de doação de sangue, alistamento, recadastramento eleitoral, casamento, a licença de luto do servidor. Falamos da questão do servidor estudante, que pode ser concedido um horário especial mediante a compensação de horário. Falamos da pessoa com deficiência, que independe, não precisa dessa compensação de horário. Falamos aqui também dessa garantia, dessa concessão à matrícula em instituição congênere. E agora, no assunto da aula, que é realmente essa decisão aqui do STF, 19 de setembro de 2018, que teve repercussão geral, então pode ser cobrado em prova, pode esperar que está aí na prova, nas próximas provas da banca CESP, essa decisão aqui é constitucional, a previsão legal que assegura na hipótese de transferência ex officio do servidor a matrícula em instituição pública, se não existir instituição congênere à de origem. Então vamos lá, vamos às questões. Estamos prestando atenção? Muito bem. Agora quero ver se estão prestando atenção mesmo com as questões. Quero ver o gabarito de vocês. Primeira questão. O servidor poderá ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue sem qualquer prejuízo. E aí? Pode ou não pode? Certo ou errado? Ele pode ausentar-se do serviço por um dia para doar sangue? Ele vai perder a remuneração? Não vai perder? Primeira questão, CESP 2009. Cadê o gabarito de vocês? Certo, muito bem. O servidor pode sim ausentar-se por um dia para doação de sangue sem qualquer prejuízo. Segunda questão, sem qualquer prejuízo, o servidor poderá se afastar do serviço por 8 dias consecutivos em razão de licença gala e licença nojo. E aí, certo ou errado? Com aquelas palavrinhas que eu falei para você aqui, falei até licença nojo, licença gala. Uma questão como essa é uma questão difícil. O aluno se depara com isso daqui, licença gala, licença nojo, uma palavra que ele nunca visualizou, nunca entendeu o que é isso daí, então fica um pouco complicado, porque é o seguinte, quando, há uns 10 anos atrás, por exemplo, quando você resolveu uma questão da Lei 8.112, você bastava aprender o texto da lei. Pronto. Hoje não. Você precisa saber o texto da lei, precisa saber doutrina, precisa saber jurisprudência. E uma questão como essa, ela cobrou doutrina. Doutrina e uma parte da jurisprudência, que fala que a licença gala é a licença para o casamento. A licença nojo é a licença para o luto. São 8 dias consecutivos? São. Portanto, está certo aqui essa questão. Terceira questão. Concede-se horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo e da obrigatoriedade de compensar o horário no entidade em que tiver exercício. E aí, eu vou conceder esse horário especial ao servidor estudante quando houver essa incompatibilidade entre o horário escolar e da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Ele vai ter que exercer o cargo e sem prejuízo da obrigatoriedade de compensar o horário no órgão ou entidade que tiver exercício.
Certo ou errado? Certo, né? Eu vou conceder hora especial, servidor estudante, quando tiver incompatibilidade entre o horário escolar e a repartição, sem prejuízo do exercício do cargo e da obrigatoriedade de compensar. Porque o servidor estudante ele precisa compensar o horário. Como eu expliquei, se ele sair uma hora mais cedo para ir para a faculdade, ele tem que compensar essa hora. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, professor, mas não tem vantagem. Mas tem sim. Imagina que você trabalha no setor privado e sua faculdade é pela manhã. Você acha que o seu chefe vai liberar você para ir para a faculdade? De forma alguma, dificilmente. É um em um milhão que vai liberar. Por muitas vezes você perde a sua faculdade por conta do seu emprego no setor privado. Já o servidor público federal, ele pode trabalhar e estudar. A lei permite isso. Mas ele vai ter que compensar esse horário que ele está estudando. Assim também, porque senão teria pessoas que iriam fazer universidade apenas para burlar a lei, né, para ganhar essa folguinha. Não, você pode sair, mas você vai ter que compensar. Já o servidor com deficiência ou que tenha filho, cônjuge com deficiência, ele também será também concedido esse horário especial, independentemente da compensação de horário. Cuidado com essa pegadinha na hora da prova. Quarta questão. Ao servidor público estudante que for removido de ofício, será assegurado na localidade da nova residência matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época, independentemente de vaga. E aí, certo ou errado? Servidor público estudante for removido de ofício, será assegurado na localidade da nova residência matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época, independentemente de vaga. Certíssimo, né? É o texto da lei. A jurisprudência ela não muda o texto da lei. O texto da lei continua bonitinho. Ela apenas ampliou o texto da lei, permitindo algo que o texto não permitia. Beleza? E agora, quinta questão do Instituto de Pegadinhas Soarim 2018, conhecido carinhosamente como IPS 2018. Vamos lá. Acerca da Lei 8.112, assinale a alternativa correta. Temos uma situação hipotética. Administrogildo, esse nome bonito. PRF estava matriculado em uma faculdade particular quando foi removido no interesse da administração. Na localidade que o servidor, o administrogildo, foi removido, não existe faculdades particulares, apenas a Universidade Federal. Aí vem a assertiva. Por conta do princípio da isonomia, o servidor não poderá ingressar em universidade pública sem realizar o vestibular. Certo ou errado? Uma questão dessa, na sua prova, sem você conhecer a jurisprudência do STF, me responda com toda sinceridade. Eu quero ouvir a resposta de vocês. Ouvir não, quero ler aqui a resposta de vocês. Me responda com sinceridade. Uma pergunta como essa, sem você conhecer a jurisprudência, você respondia como certo, não era não? Ainda digo por quê. Tá, professor? Você leu os nossos pensamentos. Você olha assim, princípio da isonomia. Vai entrar em universidade pública sem vestibular? Não, pode não. Como é que ele está na faculdade particular, vai entrar na cidade pública? Não pode. Quero ver. Respondi ou não? Se eu estiver errado, me diga. Mas eu tenho certeza que vocês, sem conhecer, tirando a jurisprudência, respondendo essa questão sem conhecer essa decisão aqui, vocês continuariam com o gabarito errado ou marcaria certo? Porque a banca CESP, ela tem essa mania de trazer algo bonito, falar
por conta do princípio da isonomia, o servidor não poderá ingressar na universidade pública sem vestibular. Ela vai induzindo vocês ao erro. Ela traz algo bonito, fala, isonomia tá todo mundo da mesma forma, tem que existir concurso público, tem que existir vestibular. Ah, então tá certo a questão. Então, muito cuidado com isso. Vocês têm que tomar cuidado com essas questões da banca SESC, que induz você ao erro. Ela vai levando até você, opa, foi induzido ao erro. Mas olha, o administrogiro, vocês não me responderam ainda. Qual o gabarito de vocês antes de conhecer a jurisprudência? O administrogildo, PRF, estava matriculado em uma faculdade particular e foi removido no interesse da administração. Na localidade que ele foi removido, não existe faculdade particular. Não existe universidade congênere. Existe apenas a Universidade Federal. Vai poder ele se matricular naquela universidade federal? Ele vinha de uma particular. Ele vai poder se matricular na federal? Sim, é permitido sim. Então, a assertiva que fala, por conta do princípio da isonomia, o servidor não poderá ingressar na universidade pública sem realizar o vestibular, está errada. E é uma questão que a banca SESC pode cobrar dessa forma aqui. A banca SESC pode cobrar essa jurisprudência, o texto dela, tal qual está aí, da mesma forma, trocando alguns elementos, como eu falei, trocando constitucional por inconstitucional, trocando a questão que é permitido por não ser permitido, pode cobrar sim esse texto dela, ou ela pode trazer um assertivo como eu criei aqui. Essa questão que eu que fiz é a cara das questões da banca SESC. Ela traz uma situação hipotética, depois traz uma assertiva, induz você ao erro. Então, muito cuidado com isso daí. Beleza? Então tá aí, Fernanda Moraes disse que marcaria como certo. E realmente, sem você conhecer, você marcaria como certo e ainda achava que estava 100% correta. E depois, quando fosse analisar a questão, veria que o gabarito estava errado. Por quê? Por conta de uma atualidade jurídica. Isso vale também para o cônjuge, sim. Vale para o servidor e para essa mesma regra aqui, ó. Da mesma forma que é assegurado aqui, vale também para o cônjuge. Essa nova decisão também é assegurado para o cônjuge filho do servidor. Pronto. Com isso, finalizamos o cafezinho de hoje, com essa decisão do STF, essa revisão aí também sobre concessões na Lei 8.112 e algumas questões da banca CESP e outra questão no estilo da banca CESP que ela pode cobrar essa nova decisão. Beleza? Como é que vocês estão aí na preparação? Como é que está o estudo de vocês? Quero escutar aí também. Só fala escutar. Como se pudesse mandar um áudio aqui, né? Quero que vocês falem aí. Muita gente aqui, deixa eu ver se tem alguma pessoa nova. Juliane Martins, minha aluna. Ingrid Sena também. Chayara, também é minha aluna. Não sei se eu estou falando o nome correto. Se existe outra pronúncia. Flávia Micaeli também mandou uma mensagem muito bonita para mim hoje. Muito obrigado. Rosalvo, esse eu já sei como é que se pronuncia. Doutora Larissa Luiza Teixeira Ferro. Lucas Garcia também. O Lucas aí, um grande aluno também, uma potência aí no concurso do Ministério Público. Fernanda Moraes de Brito, Daniele, Caroline Rodrigues também, minha aluna aí. Falei correto, olha, acertei. Então, beleza, pessoal. Finalizamos aqui o nosso cafezinho.
essa decisão, guarde esse material, faça a leitura, vou fazer uma prova, dê uma lida novamente, porque você precisa. A prova da banca CESP é atualização. Você precisa estar atualizado para acertar as questões na hora da prova. Porque ela é uma banca que não brinca, não. Ela realmente ela testa o candidato, aquele candidato que estuda, ele se dá bem. Quem não estuda, quem não se atualiza, não se dá bem na prova da banca CESP. E outras bancas, como o FCC, vem seguindo essa tendência, vem copiando a banca CESP, seguindo a tendência de jurisprudência. Então, né, você precisa ficar realmente atento a isso daí. Um forte abraço a todos e bons estudos.